Em Chainsaw Man, os demônios são criaturas que personificam o medo da sociedade. Então, quanto maior o medo de algo, mais poderoso o demônio vai ser. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando então os 10 demônios mais fortes de Chainsaw Man. Então, fica até o final do vídeo, que é um mais forte que o outro. Bom galera, hoje eu tô aqui pra falar dos 10 demônios mais fortes que existem na história de Chainsaw Man. E esses demônios nascem no inferno e possuem um ciclo de vida infinito, pois quando eles morrem, eles renascem outra vez no inferno. E assim, acabou surgindo alguns demônios extremamente poderosos. E são esses que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes, se vocês quiserem mais vídeos de Chainsaw Man aqui no canal, eu peço para você deixar o like aí embaixo. Assim eu vou entender que vocês querem mais vídeos. Também se inscreva no canal e ative o sininho, assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo novo de Chainsaw Man ou de outros animes que saírem por aqui. Mas então, agora vamos para os demônios mais fortes de Chainsaw Man. Vamos começar falando então do demônio da eternidade. Esse demônio pode parecer bem fraco à primeira vista, mas as suas habilidades são tão incríveis e poderosas que podem acabar com seu oponente muito rápido nas batalhas. Sua aparência é simplesmente monstruosa, lembrando muito um amontoado de carne, com diversos braços, pernas e várias cabeças amontoadas pelo seu corpo. Seus poderes são imensamente poderosos, pois eles podem facilmente transformar um andar inteiro de um hotel em uma espécie de sessão de loop espacial tridimensional, impossibilitando então a fuga de seus oponentes em qualquer direção. E vale lembrar que esse espaço efetivamente se torna o estômago do demônio. Dentro de seu estômago, o tempo é interrompido devido a ser exilado do restante do mundo, e lá dentro todas as horas marcam o horário das 8 horas e 18 minutos. Isso então porque todas as horas sempre vão voltar à sua posição original, no caso, às 8 horas e 18 minutos, sendo então um tempo infinito e completamente eterno. Ele também possui o poder de criar um avatar seu, e ele faz isso criando um corpo monstruoso dentro de seu próprio estômago, que vai caçar e tentar matar qualquer pessoa que esteja dentro dele, no caso, dentro de seu estômago. Este corpo começa pequeno, mas ao decorrer que o tempo vai passando, ele vai crescendo exponencialmente de tamanho, até atingir um tamanho gigantesco. O poder deste avatar não foi mostrado com muita evidência na história, mas seu poder físico é imenso, sendo capaz de rasgar o próprio corpo do Denji, mesmo após ele se transformar no demônio da motosserra. E mesmo que pareça bem apelão, o Denji matou ele facilmente, fazendo ele sentir tanta dor que ele acabou desistindo de viver. Agora então temos o demônio da bomba. O medo de bombas é algo bem peculiar, tanto dentro da história como também fora dela, mas especificamente no Japão, onde a história se passa, devido aos ataques sofridos na antiguidade por causa das bombas nucleares. E assim então acabou surgindo o demônio da bomba, e ele assumiu a forma de um híbrido, possuindo então uma humana chamada de Reese. Os híbridos geralmente são humanos que possuem demônios dentro de seus corpos, assim eles são meio humano e meio demônio, podendo se transformar a hora que eles quiserem. A Reese é a portadora dos poderes do demônio da bomba, mostrando então várias habilidades bem interessantes e poderosas. Toda a sua pele é completamente explosiva, e ela pode simplesmente explodir tudo que ela tocar sem sofrer nenhum dano. Isso porque seu corpo é imune aos seus próprios poderes. Além disso, ela ainda possui o poder de criar bombas e arremessar pedaços de sua pele como se fosse faíscas. Tudo isso para criar ataques de longo alcance que criam imensas explosões. E a única forma encontrada de derrotar este poder foi jogando ela dentro da água para que ela não pudesse mais se explodir. E se o Denji não tivesse feito isso, com certeza hoje nem mesmo ele estaria vivo, pois foi um dos demônios que mais deu trabalho para ele. E como próximo então temos o demônio da maldição. Quando esse demônio é invocado, ele se manifesta como um grande esqueleto de 2 cabeças, e seu crânio direito parece humano, enquanto o crânio esquerdo tem 3 fendas oculares e dentes bem longos, além de seus chifres e suas mãos com garras bastante pontudas. Quem possui contrato com esse demônio é o Aki e uma das bonecas do Papai Noel, mas quem utilizou muito mais destes poderes na história foi obviamente o Aki, já que ele é um dos protagonistas, e como seu nome já propõe, obviamente que o poder dele está ligado às maldições, simbolizando então o medo da sociedade de ser amaldiçoada. Quando o Aki perfura seu alvo usando a sua espada como se fosse uma estaca, o demônio vai se manifestar, pegando seu alvo pelos braços e o crucificando. Assim então ele
vai o ferir mortalmente, mordendo seus ombros e o seu pescoço, enquanto então esmaga os seus braços. O nível de força deste demônio vai variar da quantidade de vezes que o alvo é esfaqueado, e ninguém até agora que foi pego por o demônio da maldição conseguiu escapar com vida, exceto o Denji, pois obviamente ele consegue reviver caso alguém puxe a corda da motosserra em seu peito, ou se ele beber um pouco de sangue. O demônio da maldição é muito poderoso, e uma vez que sua vítima é amaldiçoada, é tecnicamente impossível sair vivo. E como próximo então temos o demônio anjo. Você, assim como eu, não vê nenhum sentido em existir um demônio anjo, até porque é um pouco contraditório demais existir um demônio com a aparência de um anjo, pois os anjos são os inimigos naturais dos demônios, mas pode crer que existe. Mas o demônio anjo com certeza também é um dos mais incríveis e poderosos de todos, e seus poderes são imensamente poderosos. Seu principal poder dentro da história está ligado diretamente em roubar a vida útil das pessoas. Isso acontece apenas com o contato físico, além de acontecer involuntariamente, ou seja, se ele tocar em alguém mesmo que seja sem querer, essa pessoa vai perder um pouco de seu tempo de vida útil. Isso acabou acontecendo com o próprio Aki, onde acabou tocando a mão do demônio anjo sem querer e por poucos segundos, e esse tempo foi o suficiente para o Aki perder pelo menos 2 meses de sua vida. E além de poder roubar a vida útil das pessoas, ele também pode usar esse tempo de vida para criar armas sobrenaturais, como por exemplo, caso ele use 5 anos de vida, ele pode criar uma espada imensamente poderosa, capaz então de cortar qualquer pessoa com tamanha facilidade. Ele também criou uma gigantesca espada com 1000 anos de sua vida, e ela era imensamente poderosa e destrutiva. Se não fosse por sua preguiça, ele com certeza seria muito mais poderoso, pois seus poderes não deixam a desejar. E continuando então, temos o demônio do cosmo. O demônio do cosmo tem 3 corações em suas pupilas, e a parte direita de sua cabeça está faltando, tornando então seu cérebro parcialmente visível, e é muito nojento. Ainda não sabemos muito sobre como funciona a ativação de seus poderes. A única coisa que sabemos é que o demônio do cosmo envia seu oponente para uma dimensão totalmente diferente da nossa. Nessa dimensão existem simplesmente milhões e milhões de livros. Após isso então, o demônio força o seu alvo a entender tudo sobre o universo, toda a história do mundo. Isso então acaba deixando suas vítimas em um estado semi-catatônico, onde suas vítimas só vão pensar em uma coisa: no Halloween. Elas basicamente só pensam no Halloween até morrerem, ficando então completamente fissuradas pela palavra Halloween. Uma vez que isso ocorra, a vítima será incapaz de pensar ou dizer qualquer outra coisa além da frase Halloween. Isso então até as mentes das pessoas entrarem em um completo colapso, resultando então na morte instantânea delas. E continuando então, temos o demônio do inferno. Esse demônio é um dos mais perigosos que existem na história de Chainsaw Man, pois ele personifica o medo das pessoas do inferno, então já podemos presumir que ele é imensamente poderoso. Sua aparência lembra bastante a de um centauro e sua cabeça não tem nenhuma característica, exceto por sua boca gigante que está sempre aberta e uma careta muito feia. Seu pescoço é completamente coberto por chamas, simbolizando então as chamas do inferno. Seu poder é mandar exatamente qualquer pessoa para o inferno, e ele faz isso manifestando uma mão gigante com 6 dedos que emerge de uma porta no céu, que está diretamente conectada então com muitas outras portas do inferno. Esse poder é um tanto quanto assustador, pois seus poderes são imensamente poderosos. Enviar alguém pro inferno significa que essa pessoa pode dar de cara com diversos outros demônios. Isso porque quando os demônios morrem, eles renascem novamente, só que no inferno, e por isso as pessoas que são mandadas para o inferno podem encontrar vários demônios por lá. E por mais que pareça bem apelão, o demônio do inferno ainda é enfraquecido graças a muitas pessoas pelo mundo não acreditarem no inferno. Assim, ele não pode extrair completamente o seu potencial, e isso é mostrado com evidência quando obviamente o Denji acabou cortando ele em vários outros pedaços, mostrando que de fato ele não é isso tudo. E como próximo então temos o demônio pistola. Esse foi o demônio mais temido durante quase toda a história de Chainsaw Man. Isso porque esse demônio consegue matar milhões e milhões de pessoas com extrema velocidade e uma facilidade jamais vista. Sua aparência se assemelha a um monstro com várias e várias armas de fogo, até mesmo sua cabeça é uma pistola. Seus braços são feitos das seguintes armas: um AK-47, uma M16 e um fuzil de assalto MK-18. Não vimos muito sobre as suas capacidades exatas, isso porque seu poder está dividido em pedaços espalhados pelo mundo, com 20% estando nos Estados Unidos, 28%
10% na Rússia, 11% na China, 4% em outros países e 37% estão com os outros demônios. Seus poderes obviamente estão ligados às suas armas que estão espalhadas pelo seu corpo. Simplesmente ele pode disparar muito mais rápido que uma arma comum, onde até mesmo matou mais de 1.200.000 pessoas em poucos segundos. Ele basicamente pode matar todas as pessoas em um raio de 1000 metros em segundos. Todo o seu corpo é protegido por diversas munições e por isso ele é extremamente resistente. E se você não sabe, as munições das armas são extremamente duráveis. Isso porque são projéteis feitos exatamente de aço, algo que é muito resistente em nosso mundo. Seu potencial não foi mostrado com exatidão até agora, como eu já bem falei, pois o poder que vimos até agora foi somente os 20% que estavam nos Estados Unidos. Mas se ele já fez isso com apenas 20% de seu poder, imagina ele completo. Seria basicamente um genocídio em massa da população mundial. E então, abrindo nosso pódio, na terceira posição temos o demônio do controle. Esse aqui é com certeza um dos maiores plot twists da história de Chainsaw Man, com a máquina na verdade sendo o demônio do controle. E esse aqui é um do demônio dos 4 cavaleiros demônios, os 4 demônios conhecidos por serem os mais poderosos de todos. O poder da máquina permite a ela então controlar todos aqueles que ela acha inferiores a ela. Não importa se você é humano, animal ou até mesmo um demônio, você não está livre de ser pego pelas habilidades da máquina, não importa quem você é. Basicamente, se a máquina achar que você é inferior a ela, você logo será controlado, com diversas correntes ficando presas em seu corpo, simbolizando então o controle absoluto sobre as pessoas. Vale lembrar que ela também pode controlar até mesmo demônios que já morreram. Inclusive, ela já controlou vários demônios que estão aqui nessa lista, incluindo então o próprio Denji, que é o protagonista da história. E mesmo com esses poderes absurdos, ela não precisa controlar as pessoas para ser poderosa. Isso porque ela já tem poderes extremamente absurdos, como por exemplo, o poder de destruir as suas vítimas apenas encarando elas, sendo meio parecido com uma força telecinética, colocando então sua superioridade acima das suas vítimas. Assim então, ela pode matá-las simplesmente olhando para elas. E agora então, na nossa segunda posição temos o demônio das trevas. Esse demônio é insanamente poderoso, pois ele é a personificação do medo das trevas e do escuro, e certamente não existe uma pessoa nesse mundo que nunca sente o medo do escuro, falar a verdade. Ou seja, esse demônio é imensamente poderoso. Para vocês terem uma pequena noção de seu poder, diferente dos outros demônios, o demônio das trevas nunca precisou sair do inferno. Isso porque ele nunca morreu desde a sua criação, mostrando que ele é um absurdo de poderoso. Nem mesmo a máquina com seus poderes do demônio do controle não conseguiu fazer nada perante a ele. Isso porque ele é um demônio completamente imortal. Quando os demônios entram no inferno, eles na mesma hora já sentem um mau presságio, um medo absurdo de se encontrarem com o demônio das trevas, com vários e vários demônios tirando a sua própria vida para não encararem o demônio das trevas. Seu poder é tão absurdo que a Power, depois de se encontrar com ele no inferno, ficou semanas chorando e sem dormir, e quando tentava dormir, ela pensava diretamente no demônio das trevas, mostrando então que todos sentem um medo absurdo dele. Seus poderes vão desde cobrir toda uma área com escuridão, a até mesmo criar paisagens com imagens perturbadoras, que convenhamos dá medo em qualquer pessoa. Ele também possui o poder de fazer hemorragias internas que podem levar à morte de suas vítimas, isso apenas olhando para elas, além de possuir poderes telecinéticos, podendo distorcer o tempo e também os membros corporais de suas vítimas. E como o medo do escuro é geralmente um dos maiores de todos e que nunca vai parar de existir, esse demônio basicamente pode ter um poder infinito, pois quem tem mais medo do escuro são as crianças, e como todo mundo sabe, não para de existir criança nesse mundo, e por isso essa aqui é uma fonte de poder inesgotável. E obviamente que na nossa primeira posição tem o demônio da motosserra. Inicialmente o Denji possui um animal de estimação chamado de Pochita. O Pochita era um demônio, o demônio motosserra, e mais pra frente o Denji acaba se fundindo com esse demônio, ganhando então os poderes do demônio da motosserra. Mas na verdade o Pochita é uma versão enfraquecida do verdadeiro demônio da motosserra. O verdadeiro demônio da motosserra vivia anteriormente no inferno, e lá dentro ele colocava medo em todos os demônios. Isso porque ele fazia um completo genocídio lá dentro, e todos os demônios que morrem pelas mãos do demônio da motosserra logo se esquecem do que aconteceu. Mas mesmo se esquecendo de tudo, uma lembrança ainda sobrava em suas memórias: o som da motosserra. Seu poder é um completo absurdo, pois ele simplesmente apaga da existência as memórias dos outros demônios, e
ele é tão poderoso que ficou conhecido como o demônio que os outros demônios têm medo, passando a ser reverenciado e adorado por vários outros demônios, com alguns deles até mesmo o seguindo, querendo então ser o seu discípulo. Seu maior poder é acabar exatamente com o ciclo de nascimento e renascimento dos demônios. Isso porque se ele comer um demônio, ninguém nesse mundo vai sentir mais medo desse demônio. Isso porque a sua existência não é só apagada da memória das pessoas, mas sim de toda a história. Esse poder é tão absurdo que chamou a atenção dos 4 cavaleiros demônios. Demônios esses que são conhecidos por serem os mais poderosos de todos, e eles vão fazer tudo para conseguir derrotar o demônio da motosserra e também roubar os seus poderes, mostrando então que até mesmo os demônios ditos como sendo os mais poderosos temem o poder do demônio da motosserra. E bom galera, antes do vídeo terminar, eu queria fazer algumas menções honrosas, pois existem alguns demônios extremamente poderosos ainda, mas que na minha opinião não mostraram muito para serem colocados aqui nessa lista. A primeira menção então vai para o demônio dos bonecos, um demônio que tem o poder de transformar qualquer pessoa em bonecos apenas tocando nelas. A segunda menção honrosa vai para o demônio katana, um demônio poderoso que faz frente até mesmo aos poderes do demônio motosserra. E a última menção vai para o demônio da guerra, um demônio que personifica o medo das pessoas de uma guerra, capaz então de transformar as suas vítimas em armas, onde até mesmo ameaçou o próprio demônio da motosserra, dizendo que faria ele engolir diversas bombas nucleares, mostrando então que ele não é pouca coisa. E essa aqui então foi a lista dos 10 demônios mais poderosos de Chainsaw Man. Comenta aí embaixo qual na sua opinião é o demônio mais poderoso da história e qual é o seu favorito. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês querem mais vídeos de Chainsaw Man assim como esse, deixe o seu like aí embaixo e se inscrevam no canal com o sininho ativado, pois assim vocês nunca mais vão perder nenhum vídeo novo. Assista também esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, pois com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir, até a próxima, valeu, é nóis, fui!